Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Alexandre Mascarenhas. Vocês já me conhecem. Sou engenheiro eletricista e estive trabalhando com vocês neste módulo, conceitos básicos da eletrônica. No módulo 1, estudamos o que é eletrônica e alguns dos principais fatos históricos que marcaram a evolução da eletrônica até a atualidade. No módulo 2, estudamos a estrutura atômica, partículas elétricas básicas e as características dos materiais condutores, isolantes e semicondutores. No módulo 3, estudamos o diodo de junção, semicondutor, que é o componente mais simples da eletrônica, mas de grande importância, para a compreensão de dispositivos mais complexos, como transistor, tiristores, até os circuitos integrados. No módulo 4, estudamos uma das principais aplicações dos diodos semicondutores. Trata-se do processo de retificação da energia elétrica. No módulo 5, estudamos 3 tipos especiais de diodos, com ampla aplicação prática nos equipamentos eletrônicos. No módulo 6, estudamos a forma adequada de suprir os circuitos eletrônicos com energia elétrica, garantindo o seu correto funcionamento. No módulo 7, estudamos uma das maiores invenções do século XX, que impulsionou toda a evolução da eletrônica, o transistor semicondutor. No módulo 8, estudamos uma família de componentes de semicondutores de uma estrutura um pouco mais complexa, apresentando até 4 camadas semicondutores, que são chamados tiristores. Por fim, no módulo 9, estudamos as principais características dos circuitos integrados, também chamados de microchips, componentes que estão presentes em inúmeros equipamentos do nosso dia a dia. O tema eletrônica não se esgota nas unidades abordadas neste curso. Portanto, é fundamental a consulta à bibliografia específica para um maior aprofundamento do assunto. Vamos estudar o que é eletrônica e alguns dos principais fatos históricos que marcaram a evolução da eletrônica até a atualidade. Definição. Eletrônica é o campo da ciência que estuda a forma de controlar a energia elétrica através de dispositivos e meios condutores ou semicondutores. A eletrônica tem como marcos iniciais a descoberta dos raios catódicos por Richthofen em 1869 e com a verificação em 1880 da existência dos raios positivos, cujo estudo logo revelou a sua natureza corpuscular. A teoria eletromagnética de Maxwell previa, por meio de cálculos, a existência de ondas eletromagnéticas. Hertz detectou e estudou em 1888. Em 1895, Popov inventou a antena que permitiu a Marconi a realização no mesmo ano de transmissão de sinais de telegrafia sem fio, através de uma distância de quilômetros. Pode-se dizer que essa foi a primeira aplicação da eletrônica. A invenção das válvulas eletrônicas, o diodo, o triodo, permitiram a produção permanente de ondas e sua amplificação, sua modulação e a sua recepção, tornando possível a radiodifusão. O emprego de células fotoelétricas e o oscilógrafo de raios catódicos, inventado em 1897 por Brown, permitiu a criação do sistema falado, da televisão, do microscópio eletrônico, do radar e de outros. Atualmente, são as novas invenções da tecnologia as condicionantes do desenvolvimento da eletrônica. A fase da miniaturização dos equipamentos começaram após a descoberta do transistor por Braden e Shockley, em 1947, e a utilização dos semicondutores. Nos anos 60, desenvolveu-se a fabricação de vários transistores em um mesmo substrato de silício, os chamados wafers. Então, nós temos aqui a imagem de alguns componentes, alguns transistores, e a imagem do primeiro transistor. Interessante, olha como é que era estranho no primeiro transistor. E esses outros transistores aqui, tem a forma dele metálica para dissipação de calor, ou a potência aplicada,
E aqui é um exemplo do microchip, de um microchip usado em computadores. Bom, começando, pessoal, vamos revisar agora a estrutura atômica, as partículas elétricas básicas e as características dos materiais condutores, isolantes e semicondutores. O átomo. O átomo é formado basicamente por 3 tipos de partículas elementares: elétron, prótons e nêutrons. A carga do elétron é de polaridade negativa, enquanto a do próton é positiva. Os elétrons giram em torno do núcleo, distribuindo-se em diversas camadas, no máximo de 7. Em cada átomo, a camada mais externa é chamada de valência e geralmente é ela que participa nas reações químicas. Observem a imagem do átomo com a sua eletrosfera e o seu núcleo formado de próton e nêutron. Materiais condutores são materiais que permitem com facilidade a passagem de corrente elétrica. O que caracteriza um material com um bom condutor é o fato dos elétrons de valência estarem fracamente ligados ao átomo, encontrando grande facilidade para abandonar seus átomos e se movimentarem livremente no interior dos materiais. O cobre, por exemplo, com somente um elétron na camada de valência, tem facilidade de cedê-lo para ganhar estabilidade. Material isolante. Materiais isolantes são materiais que possuem uma resistividade elétrica muito alta, bloqueando a passagem da corrente elétrica. Os elétrons de valência são rigidamente ligados ao seu átomo, sendo que poucos elétrons conseguem desprender-se de seus átomos para se transformarem em elétrons livres. Bom, agora a parte mais interessante, os materiais semicondutores. São materiais que apresentam uma resistividade intermediária, podendo apresentar características de isolante e condutor. Como exemplo, tem-se o germânio e o silício. São estes os materiais de maior importância na eletrônica atual. Agora estudaremos o diodo de junção semicondutor, que é um componente mais simples da eletrônica, mas de grande importância para a compreensão dos dispositivos mais complexos. O diodo semicondutor é um elemento ou componente eletrônico composto de cristal semicondutor de silício ou germânio, numa película cristalina cujas fases opostas são dopadas por diferentes materiais durante sua formação, o que causa a polarização de cada uma das extremidades. Observamos aqui a simbologia do diodo, alguns diodos de baixa potência e um diodo de alta potência. Polarização. A polarização do diodo, ou polarizar um diodo, significa aplicar uma diferença de potencial às suas extremidades. Se conectarmos uma bateria aos terminais do diodo, haverá uma polarização direta, caso o polo positivo da bateria for colocado em contato com o material tipo P. O polo negativo em contato com o material tipo N. Observamos aqui que você polarizando diretamente o seu diodo, positivo no anodo, negativo no cátodo, se comporta como uma chave fechada. E se polarizado inversamente, ele se comporta como uma chave aberta. Isso é chamado de condução, polarização direta, bloqueio, polarização reversa. A curva característica de um diodo. A curva característica de um diodo é um gráfico que relaciona o valor da tensão aplicada com a respectiva corrente elétrica que atravessa o diodo. Observamos nessa curva a corrente direta e o ponto do joelho, onde ele passa a conduzir, que como o diodo sendo de silício, 0,7 volts, e de germânio, 0,3. E a curva reversa, onde tem um ponto de ruptura, onde acontece a corrente de avalanche. Vamos estudar 3 tipos especiais de diodos, com ampla aplicação prática em equipamentos eletrônicos. São os 3 comuns, mas de grande aplicação.
O diodo é emissor de luz, o LED, diodo ou fotodiodo, e o diodo Zener. O diodo emissor de luz, LED, é o que, polarizado diretamente, emite luz visível, amarela, verde, vermelha, laranja, ou luz infravermelha invisível, ao contrário dos diodos comuns. Ele não é feito de silício, que é um material opaco, e sim de elementos como gálio, arsênio e fósforo. Sua polarização é similar ao diodo comum, porém, sempre em série com resistor limitador de corrente, não podemos esquecer disso. Eis aqui a imagem de alguns diodos, diodo vermelho, amarelo, laranja, verde, a simbologia do diodo, e uma das aplicações hoje na nossa vida moderna. São diodos de alta eficiência, usados em lâmpadas pequenas, compactas, lâmpadas em formato de lâmpadas fluorescentes, e até nos postes. Na rua você vê muitas lâmpadas, substituindo lâmpada de vapor de mercúrio ou lâmpadas de vapores metálicos. Todas serão substituídas pelo LED. Você tem uma grande eficiência e uma alta durabilidade. Para a maioria dos LEDs disponíveis no mercado, a queda de tensão típica é de 1,5 a 2,5 volts para correntes entre 10 e 50 mA. Isso é um detalhe do diodo. A imagem de um circuito com LED. Nós temos aqui a curva de funcionamento do LED. Temos a faixa de tensão de joelho, onde ele vai conduzir, de 2,5 a 3,7. E a tensão reversa dele, ou tensão de avalanche, o que irá danificar o seu LED, se você polarizar ele de forma reversa. Temos aqui também o circuito, apresentando aqui um circuito típico para você polarizar o seu diodo. Um resistor limitador de corrente, para que, limitar a corrente para que ele não se danifique. Fotodiodo. É um diodo com uma janela transparente que torna sua pastilha semicondutora sensível à luz. O fotodiodo opera reversamente polarizado. Quanto mais intensa for a luz na sua junção, maior será a corrente reversa no diodo. Grande aplicabilidade em sistemas de comunicação de dados por meio luminoso, por se tratar de um excelente conversor de sinal elétrico em sinal digital. Aqui a imagem a simbologia do fotodiodo, a imagem de um componente. Aqui uma aplicação típica de um fotodiodo. Nós temos aqui um luxímetro. O luxímetro que ele vai medir a intensidade de luz. É um exemplo, o luxímetro. Nós podemos ter outras aplicações. A fibra ótica, você tem a questão da fibra ótica para transmissão de dados. De um lado você tem um LED que vai emitir a luz na fibra ótica. Do outro lado você vai ter o quê? O seu fotodiodo que vai receber os pulsos dessa luz. Esses pulsos serão convertidos em sinais digitais e convertidos em informação. Então esse é o princípio da telecomunicação hoje. Bom, o diodo Zener. O diodo Zener comporta-se como um diodo comum, quando polarizado diretamente. Mas nas suas aplicações práticas, o Zener deve ser polarizado reversamente e conectado em série com resistor limitador de corrente. Observe a curva característica e o circuito. Se você polarizar com a polarização direta do Zener, ele se comporta igual um diodo comum. Vai conduzir a partir de 0,5 a 0,7 volts. Polarizando de forma reversa, ele irá conduzir a partir da tensão de Zener, da tensão dele, que pode ser de 5 volts, 6, 9, 8, 12 volts, 15 volts, depende da tensão que você especificou o seu Zener. Aqui a simbologia do diodo Zener. Você tem a foto de um diodo. E aqui uma aplicação prática dele. Uma fonte de 12 volts, um resistor de 1K, ou 1000 ohms, e um diodo Zener de 5,6 volts. Observe que você vai ter uma queda de tensão em cima dele de 5,6 volts. Observado naquela nossa aula anterior, naquela aula prática que nós fizemos uma prática com o Zener. Variamos a tensão.